Uma filmagem alegando que o Brasil é um país sujo e atrasado circulou amplamente no exterior. A fonte eram contas de marketing online e programas de televisão da China. O programa afirmava categoricamente que a imagem do Brasil como um lugar limpo e cheio de hospitalidade era uma mentira descarada. Eles exibiram com um tom de escárnio imagens de ruas em São Paulo, como a região do centro ou feiras de rua, repletas de lixo e banheiros públicos antigos. À primeira vista, isso poderia parecer apenas uma diferença no nível de desenvolvimento entre duas nações. No entanto, se examinarmos o conteúdo com calma, surge uma enorme sensação de incongruência. O vídeo era fragmentado, a explicação era unilateral e focava em cenas que dificilmente poderiam ser consideradas o cotidiano. Uma estudante universitária chinesa, sentindo-se profundamente incomodada, agiu impulsionada por um senso de justiça patriótica insuflada e difundiu essa informação para o mundo. Contudo, o que a esperava não era aplauso, mas sim risos e críticas implacáveis de todo o mundo. Por que houve uma disparidade tão grande? O que aconteceu entre a realidade do Brasil e a imagem fabricada? Este vídeo apresentará em detalhes os fatos da reportagem tendenciosa de uma mídia específica e o que o mundo realmente vê no Brasil, analisando-os juntamente com os comentários de internautas estrangeiros. Se você assistir até o fim, certamente entenderá por que a mentira acabou por realçar ainda mais a verdade. A fabricação e a reportagem tendenciosa da mídia sobre o Brasil. Uma mídia online chinesa exibiu um programa especial que declarava que a imagem do Brasil como um lugar limpo, educado e com o mais belo cenário sendo o povo era uma fraude colossal. O programa começou imediatamente com uma linguagem forte de negação à sociedade brasileira, numa tentativa de inflamar as emoções dos espectadores. A intenção dos produtores era clara: não transmitir fatos, mas sim estereotipar o Brasil como um lugar dilapidado e caótico. Primeiro, o foco foi a área de pedestres no centro de São Paulo ou o entorno de grandes eventos. Sacolas plásticas e copos descartáveis estavam espalhados pelo chão e a rua foi filmada de tal maneira que parecia abandonada. A narração afirmava que esta era a cena diária no coração do Brasil. Este era um truque de encenação, visando fazer o público acreditar que o Brasil era uma cidade sempre suja. No entanto, o vídeo ocultava um fato crucial. As imagens utilizadas eram, na verdade, de um período de tempo muito curto, como a manhã seguinte a grandes eventos de massa, como o carnaval de rua ou uma celebração de Ano Novo. Eles apenas cortaram e exibiram a situação específica em que o lixo estava temporariamente concentrado, como se fosse o cotidiano brasileiro. Sem a explicação do contexto anterior e posterior, essa estrutura criava intencionalmente o mal-entendido. Em seguida, o programa exibiu imagens de um estádio de futebol brasileiro, onde as arquibancadas estavam cheias de copos e embalagens de comida após o jogo. Os convidados do programa ridicularizaram, afirmando que o povo brasileiro era um grupo com falta de civismo. Conectar uma cena de uma instalação de entretenimento à qualidade moral de toda a população é uma lógica extremamente simplista. Não havia nenhuma honestidade jornalística em tratar uma cena que ocorre em um espaço especializado, como um estádio, como um retrato de toda a sociedade. O próximo alvo de crítica foi o sistema de transporte rápido brasileiro, como o metrô de São Paulo. O programa mostrou a limpeza dos vagões do metrô sendo concluída em um tempo extremamente curto. Ao verem isso, eles declararam que não se tratava de eficiência, mas sim de negligência. Era como se o mero fato de ser concluído em pouco tempo fosse o problema. Além disso, alegaram que o lixo nos vãos dos assentos era um foco de bactérias. No entanto, eles não apresentaram qualquer evidência ou vídeo de verificação concreta. A representação da paisagem urbana também foi feita de forma extrema. O programa apresentava vielas antigas e algumas áreas mais degradadas, como a realidade da classe baixa brasileira. Na verdade, isso era apenas um recorte de um número muito pequeno de bairros antigos com valor histórico e não representava a aparência da cidade como um todo, ignorando sua rica profundidade cultural. As feiras e a comida de rua brasileiras também se tornaram alvos. O programa descreveu as feiras como insalubres, usando óleo reutilizado e até adicionou a alegação de que os vendedores pegavam alimentos diretamente com as mãos sujas após manusear dinheiro.
Isso foi percebido como uma encenação projetada para provocar forte repulsa no público. No entanto, não havia vestígio de qualquer checagem de fatos em relação a essa informação. A conclusão já estava pré-determinada, baseada apenas em imagens e narração. O tratamento da cultura de banheiros públicos no Brasil foi o mais exagerado. O programa afirmou que o Brasil ainda usa principalmente banheiros públicos antigos e sem divisórias. O objetivo era implantar a impressão de que o Brasil é uma região com infraestrutura obsoleta e atrasada. Em contraste, o programa enfatizava o avanço na construção de banheiros nas cidades de primeira linha da China, adotando uma estrutura que fomentava um sentimento de superioridade. Esta série de reportagens não era simplesmente um mal-entendido ou falta de conhecimento, mas sim um conteúdo editado com intenção clara. Existia na mídia a percepção de que produzir conteúdo que denegrisse o Brasil renderia visualizações e curtidas patrióticas. Este é um sistema de produção que prioriza a controvérsia em detrimento da verdade. O resultado foi a montagem arbitrária de imagens de diferentes tempos e lugares. Para os espectadores, isso era apresentado como uma realidade completa. O público era doutrinado através de uma mídia influente com uma imagem distorcida do Brasil, onde o seu próprio lado representava o progresso e o outro era uma existência inferior. No entanto, a imagem do Brasil retratada pelo programa era totalmente oposta à realidade. Era apenas uma imagem fabricada, montada por conveniência, que ampliava e distorcia partes de imagens selecionadas. Isso é a essência da reportagem tendenciosa e fabricada de parte da mídia. Afinal, como é o Brasil real? O momento em que a garota que queria salvar o mundo foi exposta publicamente, a estudante universitária chinesa Xiao Liang cresceu cercada por avós de mentalidade tradicional. Em casa, o discurso negativo sobre o Brasil era um assunto cotidiano. O Brasil era um lugar caótico e sujo, de forma alguma um objeto de inveja. Esse valor foi incutido nela em nome da educação como uma verdade inquestionável. Para ela, negar o Brasil não era uma ideologia, mas algo tão natural quanto o ar, um pressuposto que precisava ser respeitado. Ao entrar na universidade, Xiao Liang começou a sentir um sutil distanciamento de amigos que haviam viajado ou feito intercâmbio no Brasil. Seus amigos trocavam fotos de viagens e falavam alegremente sobre a cultura criativa e a deliciosa comida de rua, feiras e botecos. Sempre que via isso, uma ansiedade indescritível crescia no coração de Xiao Liang. Por que exaltar o moral dos outros? Essa questão inflamava sua mente. Ela acreditava firmemente que estava do lado certo. Por isso, os sorrisos inocentes ao seu redor tornavam-se insuportáveis. Foi então que ela viu aquele programa. O programa negava veementemente a higiene e o ambiente de vida do Brasil, declarando que avaliações positivas eram fantasias. Xiao Liang acenou com a cabeça vigorosamente enquanto olhava para a tela. Eu não estava errada, afinal. Esse alívio se espalhou em seu coração. A certeza de que o Brasil era atrasado tornou-se definitiva por causa do programa. Em seguida, um novo sentimento surgiu em sua mente. Uma missão distorcida de que precisava contar a verdade ao mundo. Se eu não agir, muitas pessoas continuarão a ser enganadas. Esse pensamento de heroína trágica alimentou sua ação. Xiao Liang gravou trechos do programa e começou a adicionar legendas em inglês. Ela editou o vídeo até tarde da noite, trabalhando em sua denúncia ao mundo. O vídeo final recebeu um título sensacionalista: A Realidade Sombria do Brasil. Ela pretendia usar este vídeo para despertar os olhos do mundo. O vídeo foi enviado sucessivamente para sites de vídeos e fóruns estrangeiros. Xiao Liang imaginou cenas de elogios em sua mente. Ela estava certa de que seria aclamada como uma jovem corajosa e receberia agradecimentos e apoio. No entanto, a realidade foi cruel. Dias depois, as reações na seção de comentários eram o oposto de sua imaginação. Os primeiros a comentar foram mochileiros que viajam pelo mundo, que criticaram a fake news como descarada e sem precedentes.
Eles começaram a relatar calmamente suas experiências reais no Brasil. Não consigo imaginar um lugar com um sistema de metrô mais limpo e seguro do que o Brasil. Tais vozes surgiam incessantemente. Alguém apresentou fatos concretos. Embora as ruas de São Paulo fiquem cheias à noite, as equipes de limpeza e as lojas limpam tudo. As estações de metrô são incrivelmente limpas e a regra de não comer e beber é rigorosamente aplicada. Em quantos lugares do mundo uma mulher pode pedalar uma bicicleta compartilhada sozinha para casa no meio da noite sem medo? As dúvidas sobre a boa segurança também vieram em cascata. A discussão acabou por se voltar para a cultura dos banheiros. A limpeza dos banheiros das estações de metrô é de nível mundial. Muitos lugares até têm vasos sanitários inteligentes. O crítico realmente esteve lá. Comentários ácidos como este eram abundantes. Um post chegou a fazer uma comparação humilhante. Se o Brasil é atrasado, a maioria dos países do mundo ainda está na Idade da Pedra. Xiao Liang parou os dedos na tela. Ela percebeu que, embora quisesse refutar, não conseguia apresentar uma única prova sólida. A informação em que ela acreditava desmoronou diante da realidade experimentada. O que ela pensava ser um ato de justiça tornou-se uma prova de ignorância. Se ela deletasse o vídeo, talvez pudesse escapar, mas o fato de já ter sido espalhado pelo mundo era inegável. A realidade de que a mídia em que ela confiava apenas a estava usando e que seu ato bem intencionado era, na verdade, apenas uma ferramenta para denegrir os outros, a atingiu. Xiao Liang finalmente compreendeu que não havia espalhado a verdade, mas sim a mentira. Ela desabou em lágrimas na frente da tela. Não havia raiva nem ressentimento, apenas um profundo desespero. Este incidente não foi apenas um fracasso pessoal. Tornou-se um símbolo pungente que apontava que aqueles que confiam na informação também têm responsabilidade. E depois disso, a verdadeira imagem do Brasil foi apresentada de forma mais concreta. O anormal que o mundo conhece como o cotidiano brasileiro. O Brasil retratado na reportagem fabricada era o oposto da realidade. Na verdade, o Brasil acumula silenciosamente no seu cotidiano as razões pelas quais é continuamente elogiado pelo mundo. Primeiro, o mais simbólico é o sistema de limpeza de ruas e transporte público. A limpeza do metrô de São Paulo não é mantida apenas pela imposição da autoridade. A regra de não comer e beber é rigorosamente seguida pelos próprios cidadãos. Quase não se vê lixo nos vagões. Essa consciência de manter o ambiente público, não por ordem, mas por convicção, está profundamente enraizada. Áreas comerciais como o centro de São Paulo reforçaram ainda mais os sistemas de limpeza com o aumento dos visitantes. Não é uma história de dias específicos. No Brasil, essa cena se repete no cotidiano. Os estádios de futebol também são assim. Após a saída dos espectadores, muitos torcedores levam ativamente o seu próprio lixo. A equipe de limpeza começa imediatamente a trabalhar, recolhendo cuidadosamente copos e papéis. A limpeza não é apenas uma gestão de resíduos, mas é vista como uma preparação para os visitantes de amanhã. Na manhã seguinte, o local está restaurado à sua limpeza, como se a euforia do dia anterior fosse uma ilusão. A limpeza do metrô é também uma área frequentemente mal compreendida no exterior. A limpeza concluída em um curto período de tempo não é, de forma alguma, um trabalho mal feito. É uma técnica especializada. Fruto de treinamento rigoroso, os trabalhadores dominam o fluxo de trabalho e as responsabilidades a cada segundo, repetindo movimentos sem desperdício. Virar assentos, trocar encostos de cabeça, limpar o chão, recolher o lixo. Este processo é reproduzido com a mesma qualidade em todos os vagões. Isso, por si só, é um motivo de orgulho. Ao falar da cultura de higiene no Brasil, não se pode ignorar os banheiros de estações de metrô e shopping centers. Os banheiros públicos brasileiros melhoraram enormemente nos últimos anos. Especialmente nas estações de metrô, eles são equipados com luzes de ocupação e são frequentemente limpos. Muitos shopping centers possuem vasos sanitários inteligentes e desinfetante para assentos. O design garante ventilação e privacidade. As imagens de banheiros públicos antigos usadas na reportagem eram, na maioria,
fotos antigas de áreas remotas ou prestes a serem reformadas e não refletem a situação atual do Brasil. Pessoas que viajam pelo mundo não escondem a surpresa ao ver os banheiros do metrô brasileiro, avaliando-os como espaços extremamente limpos e convenientes. Surpreendentemente, essa consciência de higiene também é rigorosamente aplicada na área gastronômica. Os botecos e feiras do Brasil têm sido altamente avaliados por críticos gastronômicos internacionais nos últimos anos. Não é apenas o sabor, mas o próprio ambiente de preparo que se tornou um ponto de confiança. A fiscalização sanitária é muito rigorosa e a origem e o armazenamento dos ingredientes são verificados. Para prevenir intoxicações alimentares, o manuseio de alimentos cozidos, mesmo em barracas de rua, é monitorado. Os proprietários das barracas lavam as mãos repetidamente ou usam luvas, mantendo uma limpeza impecável. Como as barracas das feiras não têm paredes e estão sempre visíveis ao público, qualquer negligência ou descuido é inadmissível. A limpeza do Brasil não se sustenta apenas em equipamentos especiais, mas é mantida silenciosamente pelo acúmulo de hábitos e consciência das pessoas. A imagem de um Brasil sujo, retratada na reportagem Fabricada, não se sustenta diante dessa realidade. As ações que são consideradas normais no cotidiano são a verdadeira face do Brasil, elogiada pelo mundo. O momento em que a falsidade e a realidade se confrontam à mesa, o chefe e influenciador gastronômico francês Antoine Moreau considerava a culinária o centro de sua vida. Para ele, cozinhar não era apenas saborear. Onde o ingrediente cresceu? Em que ambiente foi cozido? Qual era a mentalidade do preparador? Ele acreditava que um prato só estaria completo ao incluir todo esse contexto. A filha de Antoine, Yu, nutria uma forte admiração pelo desenvolvimento da China continental, influenciada por vídeos de propaganda online. As cidades que ela via através da tela pareciam modernas, cheias de arranha-céus e tecnologia, e muito atraentes. Após conversarem, decidiram viajar primeiro para a China. A expectativa de Yu impulsionou essa decisão. No primeiro dia de chegada a uma grande cidade chinesa, eles foram a um restaurante com boas avaliações. No entanto, a expectativa começou a desmoronar no momento em que pararam em frente ao local. A atitude do funcionário era fria e não havia atenção para com o cliente. Os ingredientes eram deixados em temperatura ambiente no balcão de preparo e as tábuas de corte estavam gastas e longe de estarem limpas. A cena decisiva foi quando o funcionário pegou um pão no vapor diretamente com a mão que acabara de manusear dinheiro. Antoine ficou mudo na hora. Ao redor, as cenas de clientes cortando a fila e gritando eram frequentes. Em vez de um espaço para desfrutar de comida, parecia um campo de batalha sem calma. A expectativa no rosto de Yu também se esvaía. Deixaram o restaurante e, à noite, de volta ao hotel, ligaram a TV ou o celular e viram justamente aquele vídeo criticando as feiras e botecos brasileiros. O conteúdo afirmava que as barracas de rua do Brasil eram as piores do mundo, com ingredientes não frescos e vendedores anti-higiênicos. Imagens desse tipo eram montadas de forma enganosa. Antoine aceitou o conteúdo sem questionar. A cena que ele havia testemunhado naquele dia havia embotado seu julgamento. Será que o Brasil, que compartilha uma mesma raiz cultural com alguns aspectos da culinária de rua, é um lugar assim também? Essa insegurança se espalhou em seu coração. Seu entusiasmo como gastrônomo esfriou instantaneamente. Ele sentiu que a comida de rua sul-americana poderia ser perigosa. Ainda assim, o itinerário não podia ser alterado. Dias depois, os dois seguiram para o Brasil. Ao chegar ao Brasil, a cautela de Antoine ainda não havia desaparecido. A aparência pode ser bonita, mas o que há por trás? Esse pensamento persistia. A primeira visita foi a um restaurante de culinária brasileira em São Paulo. Ao abrir a porta, a atmosfera mudou completamente. Até os cantos estavam bem organizados. O chão e os talheres brilhavam. O serviço era caloroso e atencioso. Em cada gesto, sentia-se a paixão de um acolhimento atencioso, como se o jeitinho brasileiro acumulado ao longo dos anos estivesse sendo executado naturalmente. Ao provar o peixe cozido no vapor que foi servido, Antoine ficou sem palavras. Não havia tempero excessivo,
Apenas o frescor do próprio ingrediente se espalhou silenciosamente em sua boca. Ali havia um profundo respeito pelo ingrediente. A diferença entre a desordem e a confusão que ele sentira no continente vizinho e a ordem e a segurança que testemunhava no Brasil era avassaladora. Antoine refletiu: no que exatamente eu acreditei? Imagens fabricadas na internet, histórias misturadas com intenções políticas. Por causa disso, ele quase perdeu um dos maiores prazeres da vida. Ele fez uma profunda autocrítica. A comida é construída sobre a confiança, e o que destruiu essa confiança foi a informação distorcida. Através de sua experiência no Brasil, Antoine teve a certeza de que a verdade deve ser verificada com os próprios olhos, e que a limpeza e a honestidade estavam profundamente enraizadas na cultura daquele lugar. Essa viagem se tornou um ponto de virada que mudou o valor dos dois. O que acreditar depois que a mentira desmorona? Durante suas primeiras estadias no Brasil, um medo ainda pairava na mente de Antoine, uma inexplicável insegurança em relação às feiras de rua brasileiras. A imagem que ele havia visto no vídeo persistia teimosamente em um lugar além de sua razão, mas ele decidiu não fugir desse medo. Se eu não confirmar com meus próprios olhos, não tenho direito de julgar. Com esse pensamento, ele decidiu visitar intencionalmente uma feira noturna famosa no Brasil. Uma noite, Antoine parou em frente a uma barraca em uma movimentada feira. No momento em que parou, seus passos pararam involuntariamente. À sua frente, o balcão de aço inoxidável estava limpo e polido. Não havia vestígios de graxa. Isso era completamente diferente da cena que ele imaginava para o termo barraca de rua caótica. O dono da barraca habilmente pegou os ingredientes ou usou luvas antes de receber o pedido. O movimento era direto, transmitindo que isso se tornara um hábito incorporado. Os utensílios de cozinha estavam bem organizados e os ingredientes eram mantidos em freezers. Não havia elementos à vista que causassem desconforto. Um prato quente de caldo de mocotó e acarajé foi servido. Antoine pegou os talheres. No momento em que deu a primeira mordida, lágrimas escorreram silenciosamente de seus olhos. O mocotó estava tão macio que derretia na boca, absorvendo o sabor do caldo, sem qualquer fibra áspera. O acarajé tinha um aroma rico, mas não era excessivamente gorduroso. Ali estava um sabor refinado, que era difícil de acreditar que pertencia a uma barraca de rua. Não havia compromisso ou desculpa naquele sabor. Por que vocês conseguem fazer isso a esse nível? Perguntou Antoine. O dono da barraca, com um sorriso tipicamente brasileiro, respondeu brevemente: quem faz comida tem que ter consciência, né? Todo mundo está olhando. Se eu fizer mal feito, como vou continuar no negócio? Tem que fazer algo que eu mesmo comeria e daria para minha família sem problema. Essa frase expressava concisamente o espírito de integridade dos comerciantes brasileiros. O medo que Antoine carregava era infundado. Mais tarde, ele começou a investigar os vídeos que alegavam falta de higiene. Ele descobriu que muitas das imagens consideradas problemáticas eram montagens de outras regiões do Sudeste Asiático ou vídeos antigos de décadas atrás. Imagens de diferentes tempos e lugares eram montadas para fazer parecer que era o cotidiano brasileiro. Ao mesmo tempo, uma grande mudança ocorreu no coração de Xiao Liang. Ela percebeu que a mídia e a educação em que confiava a haviam enganado em nome de visualizações e objetivos políticos. A realidade de que seu ato, que ela pensava ser justo, estava sendo usado para o benefício de alguém, abalou seus valores fundamentais. Xiao Liang entendeu que, embora pensasse estar transmitindo a verdade ao mundo, na verdade estava apenas espalhando mentiras. Ao mesmo tempo, percebeu que nunca havia se dado ao trabalho de verificar os fatos com seus próprios olhos. Ela decidiu reorientar sua vida, não para acreditar na verdade que lhe foi imposta, mas para acreditar na realidade que ela mesma verificasse. Xiao Liang decidiu solicitar um visto individual e viajar sozinha para o Brasil. Embora o processo fosse complicado, era uma jornada para descartar as lentes distorcidas e ver a realidade pura. Esta série de eventos não apenas revelou as virtudes do Brasil, foi uma importante questão levantada para todos nós que vivemos na sociedade da informação. A informação na internet ou na TV nem sempre é a verdade. Imagens sensacionalistas ou linguagem forte são às vezes usadas para privar as pessoas da capacidade de pensar.
O dualismo óbvio de bem e mal pode fazer com que as pessoas parem de duvidar e pensar. Como resultado, as pessoas facilmente acreditam em realidades que nunca viram com os próprios olhos. A reportagem fabricada que tentou denegrir o Brasil produziu um resultado irônico. As pessoas começaram a refletir sobre como seria a verdadeira imagem. O espelho que se tentou cobrir de lama, ao ser limpo, refletiu a verdade de forma mais brilhante do que antes. A limpeza, a hospitalidade e a conveniência do Brasil se espalharam pelo mundo, justamente por causa da reportagem fabricada. A mentira maliciosa acabará por apertar o pescoço de quem a proferiu. Por outro lado, aqueles que entram em contato com a verdade não serão mais enganados pela mesma mentira. Vivemos na informação. É por isso que a escolha do que acreditar moldará enormemente a nossa vida. Entrar em contato com a verdade com os próprios olhos é o único mapa para navegar pelo mundo. Reações do exterior ao incidente. Para ser honesto, antes de ver este vídeo, eu pensava que o Brasil era parecido com outras regiões em desenvolvimento da América do Sul. Mas lembrando da minha experiência real de viagem, o conteúdo está realmente muito próximo da realidade. A limpeza do metrô, em particular, me chocou. Não havia nem vestígios de goma de mascar. Há muitas partes do vídeo que fazem sentido, mas também sinto que ele exalta demais o Brasil. No entanto, o ponto sobre a mídia fabricada distorcer a percepção das pessoas é muito importante. Isso é um fato. A limpeza e a cortesia do Brasil não são uma atuação para turistas, são um modo de vida deles. Quando o caminhão de lixo chega, as pessoas fazem fila para descartar alô, com música tocando. Isso é impensável no meu país. Este vídeo explica muito claramente a verdade por trás daquela sensação de incongruência. A parte sobre os banheiros brasileiros me tocou profundamente. Fiquei realmente surpreso na primeira vez que usei o banheiro na estação de metrô. É gratuito, limpo e tem papel higiênico. Percebi, novamente, que as virtudes do Brasil estão escondidas nesses pequenos detalhes. Eu entendo o que você quer dizer, mas sinto que é um pouco exagerado. Todo lugar tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas a explicação clara da estrutura do fake news é louvável. É importante não aceitar tudo o que é dito. A conveniência e a ordem do Brasil foram estabelecidas como cultura. Não é o esforço de uma minoria, mas o acúmulo da sociedade como um todo. As histórias sobre feiras e limpeza retratadas no vídeo também coincidem com a minha experiência real. O caldo de mocotó é realmente delicioso. Entendi claramente porque o Brasil é um lugar confiável. Embora eu ache que todo lugar tem cantos limpos e sujos, é perigoso tirar conclusões gerais a partir de uma experiência parcial. Mas este vídeo me fez pensar sobre a maneira como recebo a informação, e isso é valioso. A história de Xiao Liang me toca muito. O patriotismo, quando combinado com informações erradas, pode ser muito assustador. Eu também costumava aceitar tudo o que as contas de marketing online diziam. Isso não é problema dos outros. Sinto que este vídeo ensina mais sobre como lidar com a informação do que sobre o Brasil. Eu ouvi dizer que as feiras brasileiras eram sujas, mas quando eu fui, era o oposto. Na verdade, por ser tão aberto, não se pode fazer nada de errado. Depois de assistir ao vídeo, sinto que minha experiência foi bem organizada. A impressão de que o Brasil é excelente certamente permaneceu forte após assistir a este vídeo. Por outro lado, sinto que é preciso ter uma perspectiva mais cautelosa ao fazer comparações entre as duas nações. Mas o ponto de que a reportagem afeta a vida e o julgamento das pessoas é de fato instigante. Além da surpresa com a limpeza e a hospitalidade brasileira, muitas vozes apontaram a importância de duvidar da informação. Ao mesmo tempo, houve opiniões ponderadas de que as comparações devem ser cautelosas. Este incidente não é sobre exaltar o quão bom o Brasil é. O que realmente precisa ser transmitido é a realidade de como a informação é fabricada e como é recebida. Imagens selecionadas e linguagem que inflamam emoções podem facilmente desviar o julgamento das pessoas. Aqueles com um senso de justiça mais forte são, às vezes, os que têm mais dificuldade em perceber essa armadilha. É por isso que é importante não depender da palavra dos outros, mas adotar a postura de verificar com os próprios olhos. Os fatos que você realmente vê, toca e sente são o eixo inabalável do julgamento. O espelho que se tentou cobrir de lama
ao ser limpo, refletiu a verdade de forma mais clara do que antes. A mentira, mesmo que engane as pessoas temporariamente, acabará por ser exposta. O vídeo de hoje termina aqui. Se desejar, por favor, deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.